Assim como o solo só produz aquilo que foi plantado nele, em você floresce aquilo que foi semeado. Sim, você. Você e você. Exatamente você é como essa semente. Isso, mulher semente. Lia, a desprezada por Jacó, a não escolhida, rejeitada, infeliz, não amada, sem afeição. Pequena e vulnerável, como uma semente. Às vezes você se sente assim, como Lia, como uma semente lançada aparentemente em uma terra infértil, à beira do caminho. Mas existe algo que você precisa cuidar, para que você não entre no processo de se auto-sabotar, que é quando acontece a dormência da semente. Para que as boas sementes possam crescer, é necessário remover tudo aquilo que se torna como um bloqueio sobre ela. Nessa primeira parte eu falo com você, mulher semente. Em Lia foi semeada muitas sementes ruins. Mulher semente. Eu quero que você analise como semente onde você está plantada. Por quê? Depois da semente vem uma raiz. E a Bíblia por diversas vezes compara o nosso coração como solo à terra. E agora eu falo com você, mulher enraizada. O perigo da raiz de amargura. A amargura, sentimento de tristeza, ressentimento, que quando ela cresce, ela gera autocomiseração, o ódio, a infelicidade, a murmuração e tragédias. Nenhuma de nós estamos isentas de vivê-las. Mas o que é gerado em você quando a tragédia bate na sua porta? Mas você precisa entender que, como qualquer raiz, o objetivo dela é crescer, multiplicar e frutificar. E com a amargura não é diferente. Diante de tudo que eu estou vivendo, Jesus sabe como lidar com a raiz de amargura. Ele foi negado por Pedro, traído por Judas. Seus discípulos o abandonaram na hora em que ele mais precisava. Seus irmãos não acreditavam nele. Ele foi ferido, crucificado. E a resposta dele foi: Pai, perdoa-lhes. Perdão. A cura vem através do perdão. O que há em você hoje como raiz? A amargura, o medo, a raiva, a falta de perdão. Traga para fora as raízes que existem em você hoje, que não são fruto das sementes de Deus. Escute, é o contato da glória que você precisa. Mas eu quero dizer para você, deixe Jesus arar a terra do seu coração hoje à tarde. Porque o contato com a presença do Senhor nos muda. Porque o contato com a glória de Deus, não há nada que em nós possa resistir. Em Mulher Semente você aprendeu que Deus deseja te colocar no lugar certo para crescer. Em Mulher Enraizada, a raiz de amargura de você foi arrancada e uma nova raiz em você foi colocada. E agora, mulher frutífera, bem-vinda ao tempo de florescer. Não há atalhos para viver os propósitos de Deus. Aprenda a estar feliz na estação que você está. Sua confiança te faz florescer em Deus. E
quando você floresce, tudo ao seu redor floresce, mesmo que esteja uma terra seca. Pode abrir sua Bíblia em Salmo 1. Eu estava ao longo da semana pensando, Senhor, o que o Senhor quer ministrar de palavra? E ontem eu sentei, obrigada, irmã. Ontem eu sentei lá na cozinha, tarde da noite, eu falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu ministre de palavra? O Senhor ainda não me deu direção. E eu sentei lá e eu escrevia e chorava. E é uma palavra direcionada a você, mãe, mesmo quem não for mãe também, que essa palavra encontre aconchego no seu coração. E o tema dessa palavra eu posso chamar, Deus me deu uma frase que é, antes de tudo, filhas. Salmo 1, vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista, ele expressa um contraste de quem é justo e de quem é ímpio. E aqui ele destaca 3 palavras. Em outra versão que eu achei desse texto, ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então eu destaco 3 palavras para você, que podemos interligar com mais 3 palavras. Conselho, ligado à direção. Conduta, ligada à ação. E se assentar na roda de escarnecedores, aqui seria influência, amizade. Então, hoje analisando sua vida, o que tem te influenciado nas suas decisões, nas suas direções, como conselho? De quem ou de onde vem esse conselho? Quais têm sido suas ações e reações? O que tem alimentado a sua conduta? A conduta está ligada à ação, reação. Quais mesas você tem se assentado? Quais conexões, amizade você tem feito? O salmista aqui, ele nos revela de onde deve vir esse nosso padrão de direção, de conduta e de amizade. Na lei do Senhor. Ele diz, bem-aventurado aquele. Então é na lei do Senhor. Feliz é aquela que lê, que medita, que pratica, que ama a palavra de Deus. E aqui o salmista compara como uma árvore. É como uma árvore plantada. E ele dá as características dessa árvore. Ela é plantada no lugar certo. Ela está perto de uma fonte que gera vida. E no tempo certo ela produz fruto. Então não é uma árvore sem fruto. E ela tem folhas, mas são folhas que não são murchas. E tudo que faz é bem sucedido. Aí eu fui pesquisar sobre árvore. A árvore mais alta do mundo, ela é chamada de sequoia. E ela tem uma altura aproximada de 115 metros. Equivalente a 20 girafas, uma em cima da outra, ou 40 andares de um prédio. Ela está localizada no norte da Califórnia e foi descoberta em 2006. Segundo eles, essa árvore pode ter até 1000 anos. Mas a árvore mais volumosa é outra, também uma sequoia. Mas ela possui 1.814 toneladas. É uma monstruosidade de árvore, né? E a estimativa é que ela tenha 2.100 anos de idade. E ela fica localizada também nos Estados Unidos, na Califórnia. E é interessante, a característica dessa árvore é que ela é resistência das suas raízes. Diz assim, por ficarem próximas à superfície, elas conseguem se espalhar rapidamente, ou seja, as raízes dessa árvore, e se conectar com outras sequoias.
folhas, sendo uma rede de sustentabilidade entre elas. A madeira dessa árvore é sólida e rígida e ela consegue ser resistente. Olha a resistência dessa árvore. Ela é resistente a incêndio, a pragas e variações de temperaturas. Tá, Bianca, mas o que isso tem a ver com a gente? Assim como eu trago no monólogo, assim como o Salmo 1 nos compara como feliz aquele, né? E ele traz a comparação da árvore. Eu digo, você mulher, você mãe, é como essa árvore, carregada de beleza, de grandeza, que gera segurança. Há um ninho que é feito em você, que gera alimento, que gera proteção, que gera cuidado. Você, mãe, se torna o foco da casa, a coluna da casa, como uma sequoia. E muitas vezes a natureza, ela nos aponta alguns princípios que a gente pode tomar também no espiritual. Que como as sequoias, você precisa, antes de tudo, antes de você oferecer a sua casa, as pessoas ao seu redor, o seu trabalho, aos seus filhos, ao seu marido, antes de tudo, você precisa de raízes fortes. Raízes que vão suportar pragas, ou seja, o tempo de escassez, o tempo de dificuldade, a investida do Satanás em você, no seu lar, na sua casa. As suas raízes vão te ajudar nos tempos de dificuldade. Tudo depende da nossa raiz. E que raiz seria essa? O seu relacionamento com Deus. Deus me deu uma frase: antes de tudo, filhas. Por quê? Antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, antes de você ser uma profissional, antes de você ser a voluntária na igreja, antes de você ser serva, você é filha. Então, o Pai hoje te diz, antes de você ser essa mulher, essa mãe, isso tudo que você tem a oferecer para quem está ao seu redor, você precisa firmar suas raízes em mim, suas raízes em seu Pai. Antes de tudo, você é filha. E a palavra diz, como árvore plantada junto a uma corrente, ribeiros de águas. Às vezes a gente, fica tentando elaborar tantas coisas para firmar nossa raiz em Jesus, mas a sua raiz em Jesus é a água. E qual é a água? É a palavra. Então, queridas mães, queridas meninas que estão aqui também, firme suas raízes na palavra, em Jesus. Hoje eu te convido você a aquietar a sua alma, a sua estrutura, de tantas coisas que dependem de você, de tantas coisas que você tem que resolver, e se firmar a sua vida, antes de tudo, na oração, na palavra, no jejum. Beba da água da vida. Mateus 6,6 diz, entre no quarto, feche a porta e ore ao Pai. Eu sei que vocês têm infinitas coisas para fazer, mas mesmo que seja 5 minutinhos, abrir o olho, fala com o Pai, lê um versículo, aí você começa o seu dia, porque ali você está regando o menino que vai querer te perturbar durante o dia, os problemas que vão vir para você resolver, você tem que ter sabedoria. Então rega com a palavrinha todos os dias de manhã ali, que o Senhor vai te dar graça e estratégia para a sua vida. E para finalizar, eu destaco 3 raízes que o Pai deseja firmar em nós, que é o que diz aqui no Salmo 1, a raiz do conselho, a raiz da conduta e a raiz da amizade certa. A raiz do conselho, cuidado com os conselhos de quem você tem ouvido. Lá em Gênesis 3 a gente vê que Eva ficou tão distraída ali com a serpente, que ele conseguiu enganar ela. E Eva deu ouvidos ao conselho de Satanás. E às vezes vem, com tantos benefícios, com tantas coisas. Ai, faz isso, boba, tem nada a ver não. A fulana fez e deu certo. Tá, deu certo, mas o que fala aqui? Quando você ouve um conselho, passa pela palavra.
Firme sua raiz de conselho na palavra. Não ouça qualquer voz. Discirna e confronte com a palavra. A gente vive numa época que é só abrir o Instagram, o YouTube, tem um monte de gente para ensinar um monte de coisa, né? Mas tem que passar pela palavra. Que aqui vai ensinar a gente a ser mãe, a ser mulher, a ser filha. É na palavra. A raiz da conduta. Aí é um desafio. Controle suas emoções. Não seja dominada pelas suas emoções. Coloque suas emoções submissas ao fruto do Espírito. Gálatas 5 tem uma relação do fruto do Espírito. Eu me lembro que na época dessa fase toda do assalto, eu ficava reclamando, murmurando e falando no ouvido da minha mãe. E ela ficava: Bianca, vai orar, Bianca, confia em Deus. Eu ficava: mãe, mas a senhora não fala nada, a senhora não pensa nada. Ela: não, eu confio em Deus, eu tenho fé. Falei: mãe, mas aconteceu isso. Ela: não, Deus sabe de todas as coisas, Bianca. No tempo certo Ele vai alinhar tudo. Eu ficava olhando, falei: meu Deus, raiz de fé. E em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí dessas palavras aqui, né, desse fruto do Espírito, o que você precisa, qual desses frutos aqui, qual desse fruto do Espírito você precisa hoje para a sua vida? Ai, Bianca, eu preciso assim de alegria. Ai, as coisas dão difícil assim para encontrar alegria todo dia. Então, essa semana fale com o Senhor: eu preciso do fruto da alegria. Ai, eu preciso de domínio próprio. Tem vontade de, tacar um negócio naquele menino. Então, ora essa semana: Senhor, me dê domínio próprio. Analise, chegue na sua casa, abra em Gálatas 5:22 e analise qual desse fruto você precisa aplicar na sua conduta. Sabe por quê? O reflexo do que você faz, aqui eu não sou mãe não, mas aqui os filhos vão tudo imitar. Então se domine. Aí você pode pensar assim: ué, você não é mãe, tá falando isso pra gente? Eu tô te falando como filha. Quando eu ministro monólogo de casais, eu falo: tô falando como filha pra vocês, então me ouça. Então hoje eu falo às mães como filha. Então analise sua conduta. Subiu o sangue? Respira. Senhor, o fruto, pede graça. Raiz da conduta, raiz da amizade certa, conexões certas produzem destino. Escolha bem as mesas que você vai assentar. Sabe por quê? Mesa está ligada à comunhão, à intimidade, à aliança, à concordância. A mesa que você se assenta é a mesa que você se alimenta. É a mesa que vão associar a sua imagem e princípios a ela. Então, quais mesas, quais amizades você tem hoje? Ai, Bianca, as coisas andam tão difíceis. Acho que eu não tenho amiga assim não. Então ore. Peça ao Senhor: Senhor, me apresente as suas amigas. As sequoias fica com a raiz um pouco mais próximas uma da outra, e ali gera uma conexão, gera uma rede de sustentabilidade entre elas. Então, você não precisa ficar trancada na sua casa, na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas tantas coisas para fazer. Ai, Bianca, mas você não sabe, é difícil participar de tudo, é difícil, mas escolhe uma coisa, esteja por inteira. Sabe por quê? Como a sequoia, suas raízes precisam disso aqui, uma da outra, para gerar sustentabilidade. Eu não ia sair de onde eu estava, naquele quarto escuro da amargura que gerava o medo. Aí eu comecei a ter uma síndrome, eu ficava com medo. Eu falei: meu Deus, e quando eu andar na rua, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou entrar dentro de casa de novo? Aí vinha aquele, quando você está no quarto do escuro e vem aquele espírito mesmo de medo, demônios mesmo para assolar com medo. Saia desse lugar. Quando eu tomei a atitude de estar ali na oração, de me envolver ali com as pessoas, aí a minha raiz, fez isso aqui,
a outra raiz do irmão do lado, da irmã do lado. E me gerou sustentabilidade. Então, se você hoje está se sentindo assim, sozinha, fraca, sem suportar algumas coisas, você precisa das conexões certas. Então, se achegue. Tantas coisas, tanta estrutura que vocês têm aqui, se achegue. Procure a pastora, procure alguém, se achegue. Não deixe sua raiz secar por ela estar sozinha. Se achegue, se conecte. Senhor, me apresente suas amigas. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então não se isole. O isolamento pode te matar. Então hoje, se lembre que antes de tudo você é filha. E como filha, o pai deseja fortalecer a sua raiz no conselho, na conduta e na amizade certa. Porque a partir daí, você terá toda a força, vida, sabedoria para ser quem você precisa, quem o Senhor te chamou na sua casa, na igreja, com seus filhos, com seu marido. Eu quero que você fique de pé. E você vai dar a mão à sua irmã do lado como uma sequoia. Você vai ligar as raízes da sua mão com a irmã do seu lado. E você vai declarar comigo o Salmo 1. Só que vamos iniciar esse salmo diferente. Quando eu falar, declare seu nome, você vai se dizer o seu nome. Por exemplo, Bianca, bem-aventurada é aquela. Você vai dizer o seu nome. Vamos lá, seu nome bem alto. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Bem-aventurada é você, aquela que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo você dará o seu fruto. Suas folhas não murcharão, e tudo que você faz prosperará. Eu quero dizer para você, mãe, o fruto da sua renúncia não é em vão. O fruto das renúncias que você faz para cuidar do seu filho, para cuidar da sua casa, não é em vão. Continue lançando sementes. Continue ensinando seus filhos. Porque há a promessa que ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. O Senhor os atrairá para o propósito. E se você, mãe, está aqui e o seu filho está longe dos caminhos do Senhor, e isso tem inquietado o seu coração, eu quero te dizer, continue orando, continue intercedendo, não cesse de declarar aquilo que o Senhor te deu sobre a cabeça do seu filho, da sua filha. Você não gerou filhos para o mundo, você não gerou filhos para a prostituição, você não gerou filhos para as drogas, você gerou filhos para a glória de Deus. O seu ventre é um ventre que gera tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a Deus, venha abençoar cada uma das mães presentes nesse início de noite. Pai, tu sabes o que cada uma precisa, tu sabes o que cada uma passa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, assim como eu peço para minha mãe, eu peço sobre elas, dê elas saúde, dê elas alegrias, dê elas unção, dê elas discernimento, sabedoria. Pai, quando o inimigo quiser lançar semente de tristeza, raiva, de sabores, em nome de Jesus, que a água da tua palavra lave o coração delas e que elas possam receber a força em ti. Pai, eu oro para os filhos delas
que estão afastados da tua presença. Dê a elas sabedoria, dê a elas discernimento, dê a elas a estratégia que elas precisam para lidar com cada um deles. E em o nome de Jesus, nós declaramos no mundo espiritual, nós reivindicamos a vida de cada um deles, porque eles não foram gerados para a morte, não foram gerados para o inferno, mas nós declaramos que eles foram gerados para a glória de Jesus. E te pedimos, Senhor, venha atraí-los ao teu coração, vem se revelar a eles, ó Deus, e que acima de todas as coisas, dá entendimento aos filhos, da grandeza, da alegria que o teu coração, ó Pai, tem daqueles que honram os pais. Dê aos filhos esse entendimento, que haja filhos honrando pai e mãe. Pai, em nome de Jesus, libera os teus anjos sobre a casa delas, guarda a casa delas, Senhor, cobre com teu sangue, torna invisível no mundo espiritual, e que tu possas, ó Espírito Santo, produzir sobre cada uma aquilo que o Senhor deseja. Cumpra o teu propósito sobre elas, que elas possam a cada manhã, a cada uma comida que é feita, a cada limpeza que é feita, a cada momento brincando com o filho, a cada momento saindo, dando uma instrução ao filho, que elas venham perceber que elas estão honrando e adorando o Senhor, e que elas possam sentir a tua doce presença nas coisas mais comuns do dia, Senhor. Cuida delas como o Pai que o Senhor é para elas, e que elas possam sair dessa noite daqui com a clareza que tu és o Pai que a amas, e tu entregaste sobre cada uma delas um instrumento teu, uma flecha tua, um filho que um dia irá gerar e contar: a minha mãe era assim, a minha mãe me ensinou, a minha mãe era uma mulher de Deus. E eu lhe dou graças por pisar nesse ambiente, que tu possas abençoar esta casa, alargue as fronteiras, cumpre tudo aquilo que o Senhor já disse, leve-os no nível mais e mais profundo, Senhor. Honre cada semente lançada, honre cada lágrima derramada, honre cada esforço gerado, porque tudo é para a tua glória. Em o nome de Jesus, amém.